Cadernos, por favor, tá? Ó, eu sei que essa parte aqui da contextualização histórica nós já vimos, mas eu vou dar uma relembrada rápida, porque ela é essencial para nós entendermos as características. Então, o romantismo foi na época da Revolução Francesa e Industrial, né? Então, a partir de agora, todos os períodos literários vão ser baseados na modernidade. Porque a Revolução Industrial ela foi símbolo de tecnologia, ela foi símbolo de mudança tecnológica moderna. E a partir daí, então, nós vamos ter uma sociedade mais moderna, uma sociedade um pouco diferente daquelas que nós víamos apresentando até então. E com com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, nós tivemos a independência do Brasil. Vamos só relembrar o que tinha aqui de principal. O Rio de Janeiro, então, tornou-se a capital do Brasil. Então, o foco saiu da Bahia e veio para o Rio de Janeiro, né? A partir daí, Rio de Janeiro e São Paulo, símbolos de grande desenvolvimento, símbolo de grande modernidade. Relembrando a contextualização histórica, que essa parte aqui também nós já passamos. O que é a arte burguesa? Com a Revolução Francesa, que é a chamada, né, a Revolução da Burguesia, essa nova classe social, ela tornou-se efervescente, ela tornou-se exaltada. A burguesia, então, quis ocupar o seu papel na sociedade. E esse papel na sociedade, ele não se trata apenas de um papel político ou econômico, e sim de um papel também na arte como um todo. O romantismo ele não foi um período apenas literário, ele foi um período artístico. E o romantismo, ele vai trazer essa exuberância da sociedade burguesa. Ele vai aparecer um pouco mais diferente. Como? As pessoas, então, tornaram-se mais egocêntricas, mais individualistas. Isso são características muito presentes, por quê? Porque com a burguesia parou daquele negócio, cada um, nós vamos pensar como um todo, nós vamos pensar em nós mesmos. Então, a arte burguesa, ela vem exaltar esse individualismo, essa subjetividade. O que é a subjetividade? É eu falar do meu sentimento, é eu falar da minha ideia, da minha opinião. Então, o romantismo ele trouxe novos valores, porque deixou de ser o grupo, deixou de ser o objetivo, deixou de ser o comunitário e passou a ser individual. A partir desse individualismo, nós vamos ter uma característica nas obras aqui, que era o lema entre os miguelitos lá em Portugal, mas isso aqui é liberdade. A liberdade de versos, a liberdade de produção, a liberdade de escrita. Porque no arcadismo, o arcadismo busca resgatar, que foi o período literário anterior, ele busca resgatar os valores clássicos. No classicismo, buscava-se sonetos, métrica, rima, 2 quartetos e 2 tercetos. E agora o romantismo vai buscar essa liberdade, liberdade até na própria produção. Então, eu posso produzir sem ser soneto, eu posso produzir com rimas, eu posso colocar rimas pobres, eu posso misturar assuntos agora. Porque até então o arcadismo pregava-se apenas uma única forma de produção. Aqui, né, nós, não sei se vocês se lembram dessas imagens, mas a arte burguesa vai entrar um novo público-alvo, que são as mulheres. O público feminino, ele vai fazer diferença até na própria produção. Mas por que ele vai fazer diferença? Porque até então, a arte era para pessoas selecionadas. A arte era para o clero, a arte era para a nobreza e agora a arte é para a burguesia. Então, o público-alvo mudou e assim a arte vai ter que se adaptar a esse público-alvo. Até porque, com a chegada da imprensa aqui no Brasil, a imprensa vai fazer diferença na vida artística das pessoas. Mas como? As obras elas não eram publicadas todas juntas. Ah, vamos publicar um livro. Era publicado em capítulos.
Sabe a novela? Que cada dia é um capítulo. Se você perder, se você não assistir amanhã, você vai perder uma parte. Os livros, os primeiros livros românticos eram publicados dessa forma. A Moreninha, Memória de um Sargento de Milícias. Como assim? Publicava-se por tempo. Então, uma semana de 15 em 15 dias, publicava-se um capítulo da obra. As mulheres comentavam, era o assunto daquela época, eram as obras que eram publicadas. E assim, os autores conseguiam um público maior e as obras eram mais voltadas para as mulheres, porque era um público novo. Muitas mulheres começaram a ser alfabetizadas nessa época. E assim elas ficavam degustando os livros. Elas queriam ter esse direito, conseguiram esse direito e começaram então a partilhar e a criar mesmo e a digerir esse novo tipo de leitura. Então vamos lá. O próprio nome já diz, né? Maria Romantismo. Lúcia, Oi? volta um pouquinho só para me tirar uma foto, porque você passou muito rápido. É porque essas partes eu já tinha passado, não? Aí eu não copiei, não, Maria Lúcia. Ah, não, então eu volto. Aí pode passar para outra só para me tirar uma foto. Aí, obrigada. Não, então você me fala que eu paro se você precisar. Eu Tá achei que eu bom. tivesse parado nas características. Não, pode Eu passei continuar, eu vou esses copiando aqui. rápidos. Esses aqui eu vou explicar um por um, porque esse eu sei que eu só comecei, não deu tempo de eu terminar mesmo. Tá bom. Qualquer coisa você pode me parar. Então vamos Beleza. lá. Quais as características nós vamos ver nas obras agora? Mulher gosta de sofrimento, gosta de emoção, gosta de sentimento, gosta do homem herói, né? Aquele relacionamento exaltado, enaltecido, sentimental. Então, isso foi colocado nas obras a partir daquela individualidade trazida pela Revolução Burguesa, pela Revolução Francesa. Então, olha aqui, o egocentrismo, eu me amo, eu gosto dos meus pensamentos, eu vou valorizar os meus sentimentos. Individualismo e subjetivismo. Esses três estão relacionados, né? Uma vez que os três tratam do ser humano individual. A partir daí, nós temos algumas características que vão aparecer em decorrência à contextualização histórica, tá? Vou ressaltar novamente, a contextualização histórica nesse ponto aqui, ela vai ser primordial, porque ela vai relacionar, nós vamos conseguir relacionar característica, contextualização histórica quase o tempo todo, tá? Aqui, a cultura popular e a natureza vão estar relacionadas à questão da independência do Brasil. Como o Brasil tornou-se independente, é preciso agora valorizar a nossa cultura, o nosso povo, a nossa arte. Então, isso tornou-se o individualismo também dentro da literatura. A partir do momento em que eu consigo, que eu sou independente, o Brasil não é colônia mais. Então, eu preciso agora valorizar a minha estética, a minha perspectiva de arte. E aí, o romantismo vai trazer essa concepção muito individualista, muito peculiar. Por isso é que buscam tanto a parte popular, a parte individual do Brasil, tá? A emoção, emoção acima da razão, são características que vieram trazidas de Portugal, que sofreu influência de um autor europeu chamado Lord Byron. Lord Byron foi o primeiro autor a publicar algo, né, a demonstrar a sua nova arte, baseada no tempestuoso e ímpeto. A gente chama de Sturm and Drang, que é o tempestuoso e ímpeto. E Lord Byron trouxe esse excesso de emoção, essa sofrência toda. Eu prefiro morrer do que viver tamanho sofrimento com esse amor que eu estou agora. Então, essa emoção muito presente, muito exacerbada, ela veio trazida dos padrões europeus românticos e persistiu até aqui no Brasil.
tá? E a religiosidade e o cristianismo ainda estarão presentes, uma vez que o Brasil ainda prega esse cristianismo e ainda nós seguimos essa essência, né? Continuando, a mulher inacessível, a mulher exaltada, a mulher enaltecida, a mulher. Olha o jeito que a mulher lê o livro, olha a elegância. Então, a mulher fantasiosa, a mulher que lê e viaja nos seus pensamentos. O gosto pela noite, porque a noite é bela, a noite é relacionada aos amantes. A imaginação, já que nós vamos trazer essa fantasia, a imaginação aqui é relacionada bem fantasia, né? Ao sonho, a fluidez. As redondilhas estarão presentes em alguns poemas. E aqui eu tenho duas características importantes. Primeira, que é o resgate cultural, o resgate histórico. Quem que é o resgate histórico em Portugal? A Idade Média. Então, lá em Portugal, as obras românticas, elas vão fazer esse resgate lá na Idade Média. O que da Idade Média? As novelas de cavalaria. Nas novelas de cavalaria, nós temos quem? Os heróis, o homem com as suas armaduras, os cavalos, aquela parte das novelas de cavalaria, né? O herói em busca de aventuras, conseguindo deter a todos, isso vai ser reapresentado em Portugal. Só que aqui no Brasil nós não tivemos a Idade Média, né? O que nós temos de referência de Idade Média trata-se de Portugal. Quem nós tivemos então? O índio. Quem que vai ser o nosso cavaleiro herói aqui? O índio. É claro que ele não vai vir apresentado com as suas armaduras em cima do seu cavalo, mas vai vir apresentado o índio como herói, o índio com seu arco e sua flecha, o índio buscando a sua sobrevivência, o índio pescador, o índio da natureza. O índio, como ele veio ao mundo, o índio com a sua nudez, o índio com a sua força, com a sua garra, ele vai vir apresentado aqui. São duas características bem relacionadas, no entanto, o medievalismo vai ser proposto no romantismo de Portugal e o indianismo vai ser proposto aqui no romantismo do Brasil. Por enquanto, tranquilo? Tá tranquilo, Maria Lúcia. Tá, qualquer coisa vocês me falam. Aqui eu coloquei algumas imagens que nós vamos relacionar agora. O negro, né? O negro sofrendo aqui no canto, a natureza sendo enaltecida, o índio e a mulher. 4 pontos importantes para o romantismo: natureza, o negro sofrendo, o índio e a mulher. São 4 polos principais que vão embasar aqui a nossa estética romântica. Vamos lá. Isso aqui eu também acho que eu já expliquei a diferença entre o classicismo e o romantismo. Primeira coisa, o romantismo ele vai ser considerado um período literário oposto ao classicismo. Lembrando que o período anterior ao romantismo foi o arcadismo. E esse arcadismo, ele foi chamado também de neoclassicismo. Né? O que é o neoclassicismo? É um classicismo novo, um classicismo com uma estética diferente. E o romantismo ele vem propor, então, algo oposto a isso, tá? Então, nós não vamos ter um modelo a ser seguido, modelo eu falo na poesia, na estética, não tenho preferência por sonetos aqui, eu tenho uma liberdade na sua formação poética. O individualismo, eu vou bater de novo nessa tecla, vocês vão ver muitas obras produzidas em primeira pessoa, os poemas. Então, eu vou voltar mais no meu pessoal e no subjetivo, o meu pensamento, o meu sentimento. A questão da Idade Média é em Portugal, tá? Não é aqui para nós. A religiosidade vai voltar. Aí, agora eu vou entrar na sensibilidade, no sentimento, na emoção,
no sonho, na fantasia, na imaginação. Tudo que não era proposto no classicismo, tá? Tudo que era bem distinto do classicismo. Então vamos lá. A nossa geração poética aqui no Brasil, ela é dividida em 3 gerações, em 3 fases. A primeira geração é chamada de geração nacionalista, tá? Tudo que é relacionado ao nacional, ou seja, ao Brasil, a sua natureza, seus primórdios, a sua herança, a sua história, tudo isso vem relacionado nessa primeira geração romântica. Então, ela vai focar muito nesse polo nacionalista. Então, eu tenho o ufanismo, que é o sentimento muito apropriado da pátria, né? A minha pátria, a exaltação da natureza da pátria, cuidado para não diferenciar aí exaltação da natureza do arcadismo, da exaltação da natureza aqui. Lá no arcadismo, é a natureza como um todo, a natureza é uma fuga para se viver bem. Aqui no romantismo, a natureza é exaltada por suas belezas naturais, não que a natureza traga algum benefício, tá? A natureza aqui é vista como o melhor amigo. Eu quero transmitir os meus sofrimentos, eu transmito para a natureza, como se ela fosse um confidente, como se ela fosse um diário. O patriotismo, o indianismo, que é relacionado também aos primórdios, né, do Brasil, o índio, a religiosidade, o misticismo e o saudosismo. Saudade da pátria, eu estou distante. Saudade aqui é tudo relacionado à pátria. Não é saudade de um amor que está distante, tá? É saudade da sua pátria, saudade de viver naquele lugar, saudade de usufruir daqueles bens naturais, saudade de descansar naquele berço daquela pátria. Por que isso? Desde o arcadismo, né, não sei se vocês se lembram de eu falar, na época da Inconfidência Mineira, Cláudio Manuel da Costa foi exilado. Aqui, Gonçalves Dias foi exilado. Então, eles estão longe da pátria, eles estão longe de viver aquilo que eles, decorrente do seu berço, do que eles nasceram, do que eles sempre viveram. E a poesia nacionalista dessa primeira geração vai trazer essa exaltação à pátria, tá? Esse sentimento ufanista, eu amo a minha pátria, eu gosto de viver nela, o que tem aqui não é legal, o que é legal é só na minha pátria, eu preciso viver e sentir tudo que tem lá, tá? Que eu gosto da minha pátria. Então, o índio e as belezas naturais estarão muito presentes aqui. Vamos lá, Canção do Exílio. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler. Então vai, Giane. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nesse céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que linda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Olha que obra completa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeia, não gorjeia como lá. Exaltação da natureza. Exaltação da natureza da minha terra. Preste atenção agora para a gente analisar esse poema por completo. Então, minha terra, exaltação da minha terra, o sentimento ufanista, né? Porque a minha terra é bonita, aqui não é bonito. Nosso céu, de novo, voltando à questão da natureza. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais cores. Subjetivismo, uso da primeira pessoa. Então, eu já tenho aqui exaltação da natureza, o sentimento ufanista, eu já tenho subjetividade.
Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Depois eu tenho um outro trechinho aqui. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Olha a religiosidade. Então ele está contando a Deus, contando com que Deus ainda consiga voltá-lo para cá, né? No caso do Brasil, para que ele consiga usufruir tudo daquela terra de novo, para que ele consiga aproveitar todos os primores daquela terra. Outra coisa, tem algum pedaço que vocês já tinham ouvido antes? Nossos A gente bosques ouviu têm um mais pedaço vida, aqui nossa antes. vida mais amores. De onde que é esse pedaço? Aqui, ó. É do hino nacional, se não me Do engano? hino nacional. Na verdade, Nossos Bosques Têm Mais Vidas, Nossa Vida Mais Amores. Canção do Exílio foi produzido antes do hino nacional, tá? Então, o hino nacional faz intertextualidade com Canção do Exílio. Foi copiado dessa música. Então, aqui, nessa época, ainda não tinha o hino nacional, porque foi bem pós a independência do Brasil. Depois nós temos a segunda geração. Eu não coloquei. Anotem aí, por favor. Essa primeira geração eu tenho como autor principal Gonçalves Dias. Tá? Eu só coloquei aqui e não coloquei no slide central, eu esqueci, agora que eu vi. Gonçalves Dias, autor principal da primeira geração romântica. A segunda geração romântica é bem distinta. Agora vai ser bem tranquilo de diferenciar uma geração da outra. A segunda geração romântica vai propor o quê? Ela é chamada de ultra-romântica. É romântica demais. É sofrência demais. Lembra que eu falei do Lord Byron? Então, nós vamos ter agora o byronismo, que é uma característica. O que é isso, esse byronismo? É o tempestuoso e ímpeto. O que é a tempestade? Tira do sossego, tira da paz e vem naquela fase tempestuosa, aquela fase bagunçada, aquela fase desorganizada, aquela fase sofrida. Essa segunda geração, ela vai trazer o amor impossível, a mulher enaltecida, a mulher acima do homem, a mulher, o sentimento proposto pela mulher muito sofrido, o pessimismo porque ela não me quer, ela não me olha, eu não vou viver esse amor, e aí eu prefiro morrer do que viver desse jeito. Tá? Então, a melancolia, a tristeza, aquele sentimento de socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui, estará todo presente na segunda geração romântica. E a morte. Consequentemente, vocês viram que eu coloquei uma imagem fúnebre aí, foi de propósito para estar relacionada a isso. A lua cheia que desperta os corações dos apaixonados, a noite, não tem aí nas características, mas você pode colocar a noite, que é aquela que transmite toda a tristeza, todo o sentimento que está aí presente, o pessimismo, eu sei que eu não vou dar conta, eu sei que ela não vai me querer, eu vou viver nessa tristeza para sempre. Tudo isso é relacionado na segunda geração, tá? E nós temos, essa é a geração que mais tem autores apresentados aí, Álvares de Azevedo, que é um dos principais, cuidado para não confundir Álvares de Azevedo com Aloysio Azevedo, Aloysio Azevedo de O Cortiço, são nomes bem parecidos, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, tá? São nomes que vão aparecer para nós aí, retratando a segunda geração do romantismo, que é a geração ultra-romântica. Eu trouxe um trechinho, é até de um soneto, mesmo que tenha liberdade formal, Álvares de Azevedo quis produzir sonetos, né? Claro que é liberdade para escolha, então pode produzir ou não. Se eu morresse amanhã, alguém pode fazer a gentileza? Emily? Posso ir? Por favor. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria, se eu morresse amanhã.
Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de proavir e que amanhã eu perderá chorando essas coroas, se eu morresse. Então, olha só, se eu morresse amanhã, né? Pelo menos a minha irmã e a minha mãe de saudades morreria. Observem a tristeza, a melancolia. Outra coisa, de novo, a subjetividade aqui presente. Tá vendo que o sentimento individual, ele vai aparecer em todas as gerações. E a terceira geração, eu coloquei uma ave aí, porque ela é chamada de condoreira. Condoreira vem da ave condor. Condor é uma ave que busca extrema liberdade, que vive livre. E assim a terceira geração faz referência a essa ave, que vai falar dessa liberdade, dessa falta de liberdade. Aqui vai aparecer para nós as desmazelas sociais. O negro que faz essas longas viagens para vir ao Brasil e serem escravos, que durante o caminho morrem, são jogados ao mar, não tem a mínima quantidade, mínima condição de vir nesses navios lotados, eles precisam trabalhar, as mulheres ganhavam neném por lá mesmo, não tinha higienização nenhuma, as péssimas condições as condições sanitárias mesmo para se viver, para trazer o negro para cá, e o negro chegava ainda, tinha a questão da escravidão, ainda era sofrido. Então, todas as desmazelas sociais voltadas ao negro ainda são apresentadas aqui. Nós temos a principal obra, né, eu acredito que vocês conhecem, que é o Navio Negreiro, que vai representar muito detalhe disso. O Navio Negreiro, vou trazer um trechinho para vocês conhecerem um pouco, porque ele vai falar muito dessa tristeza, né, dessa chicoteada que os negros levavam o tempo todo, dessa viagem que era tão sofrida. Só que aqui Castro Alves também vai falar da questão do amor erótico. Só tem que tomar cuidado para não confundir com a segunda geração, tá? A segunda geração é melancólica, sofrida. E aqui ele vai falar da mulher nua, dos seios, das belezas femininas, bem voltado para Castro Alves, tá? E ele vai falar um pouquinho mais desse erotismo aí, dessa sensualidade feminina. Aqui eu trouxe um trechinho de Castro Alves para nós analisarmos também. Alguém pode fazer a gentileza? Posso ler, Maria? Pode. Amar é Pode ser ler, amado. Julinha. Amar é ser amado, com quem anelo com quanto a dor esse adorado sonho. Acalentei em meu delírio ardente, por essas doces noites de desvelo. Ser amado por ti, o teu alento, abafejar-me a abraçadora frente, em teus olhos mirar meu pensamento, sentir em mim tua alma ter sol. Tá vendo a diferença? Na segunda geração, o amor é sofrido, o tom é melancólico. Aqui, olha só, em delírio ardente, aqui vai mais pro tom sensual, tá? Pro tom mais mais a paixão, mais o sentimento em si. Amar e ser amado. Aqui não tem um tom melancólico, aqui tem um tom mais erótico, mais sensual. E um trechinho de Navio Negreiro, principal obra de Castro Alves. Quem vai ler, por favor? Alguém? Ninguém pode ler, gente? Maria Lúcia, deixa eu só te perguntar. Isso aí que você está falando é terceira geração, né? Isso. Ah, tá. São duas vertentes.
Lê para nós, Ana Carolina. Um trechinho de Navio Negreiro. Senhor Deus, dizei-me, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com esponjas de tuas vagas, de teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares. Vamos entender um pouquinho aqui. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade. Tanto horror perante os céus. Por que perante os céus? Porque eles estavam em navios. Navio negreiro. Então, os céus eram as maiores testemunhas do que estava acontecendo dentro daquele navio. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? O que é esse borrão? É a mancha de sangue que fica no mar. De tanto sofrimento que tem dentro do navio, escoa sangue pelo navio, que fica ao mar. Então, por que não apaga do teu manto este borrão? Esse borrão de sangue, de sofrimento, tá? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Tira todo esse sofrimento daqui diante do navio. Eu vou trazer um videozinho com um texto para a gente só dar uma lidinha no Navio Negreiro para vocês conhecerem um pouco a essência dessa obra, que é bem essencial dentro do romantismo. Agora vamos para a prosa. Nessa prosa, antes da prosa eu vou fazer chamada. Eu não fiz, senão eu me ferro. Ana Clara. Presente. Ana Carolina. Presente. Augusto. Presente. Camille. Emily. Enzo. Presente. Giane. A Emily tá no chat. Ah, tá, obrigada. Presente. Heitor. João Gabriel. José Roberto. Júlia. Juliana. Presente. Caroline. Presente. Casey. Maria Cecília. Olávio. Maria Lúcia, eu tô aqui. Tá, obrigada. É que meu microfone estava desligado. Maria Cecília. Olávio. Pedro. Raul. Sabrina. Presente. Maria Lúcia, o Pedro tá no chat. Ah, tá, obrigada. Eu tô aqui também, Maria. Ok. Thales. Presente. Tainá. Presente. Vitória. Presente. Mais alguém? Camille. José Roberto. Heitor. Juliana. Olávio. Raul. Não? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na prosa. É importante lembrar que dentro da prosa nós não vamos ter as gerações, tá? Vai ser diferente aí um pouquinho, que na prosa nós não vamos ter as gerações. O que nós vamos ter? Nós vamos ter os tipos de escrita. Nesse primeiro contexto, nós temos as diferenças dos tipos de romance que eu coloquei aqui. Vocês vão prestar atenção que José de Alencar é o autor que mais vai aparecer. Não é à toa que ele é um dos mais cobrados no Enem e que ele sempre aparece em vestibulares, porque sua escrita é vasta, sua escrita é completa, ela é ampla, ela é bem detalhada. Então, nós temos aqui o romance urbano, primeiro tipo de prosa, romance urbano.
que é o romance urbano? É aquele que tem como foco central as questões da sociedade daquela época. Então, são obras que se passam no Rio de Janeiro, são obras que se passam em centros urbanos, os quais os personagens vão se destacar a partir daí. A Moreninha, por exemplo, Lucila, Memória de um Sargento de Milícias, eu coloquei essas 3 situações. A Moreninha foi uma das primeiras obras do romantismo, assim como Memória de um Sargento de Milícias, e foram apresentadas relacionadas a jovens que fazem faculdade. A Moreninha é um grupo de jovens e um deles promete que nunca mais vai se apaixonar na vida, e aí ele conhece a Moreninha e se apaixona por ela, então perde a aposta. E aí vai todo um desenrolar da história, se passa no romance urbano, e é uma das obras que foram publicadas em folhetim. O que é o folhetim? É a publicação temporária de cada capítulo. Então, ela era publicada de pouco a pouco, depois é que nós vamos ter a questão da publicação por inteiro, como nós temos hoje, mas ela era publicada de pouco a pouco a fim de atrair esse público leitor, principalmente as mulheres. A chamada vai cair. E o romance indianista, que aí nós vamos ter de novo o índio como herói. Não pertence à primeira geração. Geração é poesia. Aqui é prosa. Ele simplesmente tem um romance voltado ao índio. Iracema, o Guarani. Eu tenho outras obras, todas de José de Alencar, que vai enaltecer o índio. As obras elas vão ter uma linguagem indígena, ela vai ter características da cultura indígena. Ela vai enaltecer o índio, mas não quer dizer que ele pertence à primeira geração romântica, tá? Ele sim pertence ao romance indianista.